Quer aprender como usa o multímetro? Então assiste esse vídeo. Fala pessoal, muito obrigado a todos que se inscreveram aí na última semana. E quem ainda não é inscrito, por favor se inscreva para estar sempre acompanhando os vídeos que eu faço com muito carinho. Então pessoal, hoje eu vou falar sobre multímetro. É um instrumento muito utilizado, no dia a dia dos eletricistas, dos engenheiros, para poder medir as grandezas elétricas. Vou explicar como funciona e espero que vocês gostem. Hoje vamos falar sobre multímetro, que é esse instrumento aqui, muito importante aí para engenheiros, eletricistas, pessoal que trabalha com eletricidade, Então ele é bem simples de mexer. Esse aqui é um genérico. Esse aqui é só para vocês terem uma noção de como usar, para quem não sabe, Então tem aqui a escala dele, ó. Essa com tio aqui é tensão alternada, que é a tensão que sai da tomada, que vem de gerador. A sem o tio, que ela pode ser com tracinho por cima, é de bateria. Essa MV aqui é milivolt, é para eletrônica, tensão muito pequenininha. Esse símbolo aqui, esse símbolo ômico, quer dizer ohms, que é o valor de resistência elétrica, que eu vou explicar para vocês como medir. Essa buzina aqui no meio é continuidade, vou explicar também como é. E os outros dois aqui, MA e o A, são corrente alternada. Só que a gente não vai medir nesse instrumento não, vai medir com outro que eu vou mostrar para vocês. Então, primeira coisa é ligar ele, Então vamos ligar ele, apertando aqui o botão vermelho, certo? Vamos fazer a medição desse disjuntor aqui, ó, em realidade aumentada. É bem simples, pega as ponteiras e coloca aqui nas fases, ó. Bem tranquilo, certo? E aqui a gente pode ver como é a tensão. Vou explicar um conceito aqui que muita gente não sabe, Que é a tensão de fase e tensão de linha. A tensão de fase é a tensão da fase em relação ao neutro, certo? Aqui é um triângulo que explica muito bem isso. Cada fase aqui tem 220 volts. Então, ela em relação ao neutro é 220. Mas se juntar as duas, vai dar 380 volts. Ó. Esse valor se dá por conta da defasagem de 120 graus entre elas. Então, você pega a fase multiplicando por raiz quadrada de 3, vai dar 380 volts, certo? Então, por isso que eu estou medindo duas fases 220, está dando 380. Aqui mostra bem ó, as defasagens delas aqui, ó. Aqui no nosso osciloscópio. Então, medindo as outras fases aqui, ó. No caso, a R com a T, que é R, S, T, as três fases, a gente vê também que está tudo ok, ó. E também continua dando 380. Certo, pessoal? Essa aqui é a medição de corrente alternada. Agora vamos medir, por exemplo, na casa de vocês. Pode ser que seja 127, 220. Pegamos aqui uma tomada aqui, em realidade aumentada, para mostrar. Vocês pegam o ponteiro e colocam aqui para medir. No caso aqui está dando 220 volts, certo? Porque na casa de vocês é difícil ser 380. Normalmente é 220 ou 127 volts. Então, é desse modo aqui que mede. Sempre lembrando na escala do tiozinho. A maioria dos multímetros tem níveis de tensões, Se você não souber a tensão direito, você coloca na maior e faz a medição para você ver a tensão que tem na sua casa. Certo, pessoal? Agora, vamos medir a tensão contínua. Temos aqui uma bateria, certo? Essa é uma bateria de 12 volts. Vamos mudar aqui na escala, ó. Na escala, certo? Vamos fazer a medição. Quanto é que vai dar na bateria? 12,4 volts. Ó. Aqui é o gráfico dela. Nota que é uma tensão contínua. Esse 12,4 não é 12 volts, é uma flutuação que é natural de que todas as baterias têm. Normalmente elas não dão o valor exato, sempre um pouquinho acima quando estão carregadas. Agora vamos fazer medição de resistência. Ó. Aqui já é a escala ômica,
Se o multímetro tiver graduação, você coloca sempre na maior e vai diminuindo até aparecer o valor da resistência. Essa aqui é uma resistência de 100 ohms, né? Vou explicar para vocês como medir no multímetro e também na tabela de cores. A resistência sempre se mede com o circuito desligado, isso é importante, pessoal, senão pode queimar o multímetro. Então, fazendo a medição, conforme eu falei, 100 ohms aqui, ó, escala ômica, 100 ohms. Mas, se você não tiver um multímetro, tem um jeito de saber que tem uma tabelinha aqui, ó. Essa tabela é a tabela de código de cores de resistor. Tem um de 5 faixas e o de 4 faixas. Esse nosso aqui é de 4 faixas, 1, 2, 3, 4. A primeira coluna é o primeiro dígito, que é a cor marrom. Então aqui, ó, marrom vai ser 1. A segunda faixa é preta. Então vai ser 0. A terceira faixa, pro resistor de 4 faixas, é de multiplicação aqui, ó. Então multiplica por 10, né, que é marrom, e dá os 100 ohms. Essa parte prateada é a tolerância, né, a precisão de indicação dele. No nosso é um prateado aqui que é 10%. Então ele pode variar de 110 a 90 ohms, que é mais ou menos 10% de 100 ohms. Certo, pessoal? Agora vamos ver a continuidade, ó. Vamos voltar aqui com o disjuntor de novo, certo? A continuidade é o seguinte, para você ver se o circuito está fechado. Ou seja, se tiver continuidade, tem curto-circuito, entendeu? É também importante fazer com o circuito desenergizado, desligado. Por exemplo, vamos supor que esse disjuntor esteja com defeito, certo? Você vai medir aqui, o bom tem que dar 0 aqui, e essa é a escala de continuidade. Se ele tiver ruim, ele vai dar um bip, ó. Aqui é uma exemplificação de bip, ele vai ficar apitando, vai ficar o dígito 1 aqui e vai mostrar que o disjuntor, por exemplo, está com problema. Ele era para estar fechado e não está. Então, o multímetro ele está vendo a continuidade desse circuito aqui. Ele está dizendo que está em curto e não está funcionando. Agora, a gente vai usar um outro instrumento aqui, que é o alicate amperímetro. É esse carinha aqui. Esse é o motivo de eu não usar corrente, medir corrente, com multímetro, porque eu acho muito arriscado. Ele tem que ficar em série, tem que mudar o lado da ponteira e tal. Então esse aqui é um cara mais simples e muito útil. O nome dele é alicate amperímetro. Ó. Como o nome já diz, é um alicate. Você aperta aqui, ó, ele vai abrir, vai aqui numa fase, ó, fecha e ele já vai dar o valor da corrente. Como a gente vê que o disjuntor é de 400 amperes, a gente já vai botar aqui na escala, ó, mais alta, que é a escala de 1000 amperes AC aqui, certo? Então a gente abrindo, conectando aqui na fase, ó, tá dando aqui uma corrente de 129 amperes. A gente vê no gráfico aqui uma corrente alternada, ó. E assim sucessivamente, abrindo e fechando, ó, ele vai dando as correntes em cada fase, certo? Aqui é um exemplo de disjuntor, mas vocês podem fazer em qualquer fio na sua casa aí com alicate amperímetro. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado e até o próximo